No dia 11, dia 10, no dia 11 e no dia 12 de novembro, dia 10. Ai, meu Deus do céu. No dia 10, dia 11 e dia 12 de novembro, vai ter uma campanha de prevenção à surdez. Tá certo? Uma campanha... Todo mundo. Campanha de prevenção à surdez. Oh, que coisa. Para falar disso, está aqui o doutor Ricardo Ferreira Bento, por favor. Eu peguei bem, né? Dia 10, 11 e 12, campanha de prevenção à surdez. Como é que é? Como é que se faz? Gostou, Milton? Você tá rindo, né? Ô, Ricardo, como é que se faz uma campanha de prevenção à surdez? Como é que... Bom, na verdade, a surdez no Brasil representa hoje em torno de 15 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que tem algum tipo de perda de audição. E foi a segunda causa mais citada de deficiência no Brasil pelo censo de IBGE de 1993. Mas, quer dizer, surdez, você está falando aí... Surdez em todos os... Em vários níveis. Em vários níveis, desde o nível pequeno até o grande. No Brasil, para você ter uma ideia, em torno de 350 mil pessoas são surdas totais. Isso é, não escutam absolutamente nada. Esse é aquele surdo que nasce surdo. Ou que nasce surdo, ou que adquiriu a surdez depois de nascimento por alguns tipos de doença que ocorrem. Você tem uma ideia de percentual disso? Qual é a percentagem de surdos que ficam totalmente surdos depois que nascem? Não, não é a maioria. A maioria nasce, então, em torno de 30% fica surdo após o nascimento. Isso dos surdos totais, né? Tinha uma moça ali querendo falar, ô Ricardo, 30% ficam surdos depois. Ficam surdos depois. Quais são as doenças que levam a essa surdez total? Essas pré-linguais, que são importantes, eu acho que até a grande deixa da campanha, uma das grandes deixas da campanha é essa. Quer dizer, na verdade, a maioria das crianças que nascem surdas, 18%, são devido à rubéola materna. Isso é, mães que tiveram... Ainda no Brasil? Ainda no Brasil. E isso não existe mais em países do primeiro mundo. Exatamente. E está abolida nos Estados Unidos. A gente vai fazer uma palestra nos Estados Unidos e a gente fala que aqui no Brasil existe essa incidência, é um absurdo. Outra coisa é a meningite que é endêmica no Brasil e que leva à surdez, tanto pela meningite ou às vezes como pela droga que se toma para curar a meningite. E que também no Brasil é muito importante isso, porque alguns antibióticos, principalmente, são ototóxicos, isso causam lesão definitiva no ouvido. E são vendidos indiscriminadamente na farmácia, sem receita médica. Lesão total? Lesão total ou parcial. Aminoglicosídeos, de forma geral, que é uma família de antibióticos. Mas dá o nome... Dá o nome comercial... vamos dizer... Pode dar ou tem algum problema? Eu acho que é difícil, mas gentamicina, que é a droga, na verdade, que é um aminoglicosídeo, mas existem, por exemplo, uma droga chamada garamicina, que é um antibiótico, nome comercial garamicina, que é utilizado para infecções de modo geral, e que às vezes, por causa de uma infecção banal, dá uma garamicina. Dá um balconista de uma farmácia, dá uma garamicina. Por que no Brasil continuam vendendo antibióticos sem receita? A gente já discutiu bastante isso aí, mas eu acho que uma das coisas é que existiam, há um tempo atrás, muitas cidades no Brasil que não tinham médicos. Então, uma das coisas é preferível você, vamos dizer, conseguir alguma coisa. O motivo também é por deficiência. Exatamente, em alguns lugares. Agora, eu acho que a Organização Mundial de Saúde, ela colocou como as grandes campanhas do século XXI as doenças da comunicação. E a surdez é a grande doença da comunicação. Se você for surdo, você não consegue se comunicar. Eu aqui no seu programa vi você falando várias vezes, escutei, não escutei, é o ponto, é não sei o quê. Quer dizer, se você não tiver audição, você não consegue se comunicar. E você também me perguntou no início do programa quanto ao aumento do índice de surdez, de pessoas surdas. E a gente vê que de alguns anos para cá, as grandes cidades, principalmente, o ruído urbano e o ruído do trabalho
tem levado um aumento muito grande, que isso é a precocidade da surdez em muitas pessoas. Quando, na verdade, você precisa começar a ter uma queda de audição em torno de 60 anos de idade, hoje a gente já vê pessoas com 40 e poucos anos de idade já tendo queda de audição devido ao trauma acústico. Mas trauma acústico causado por quê? Por vários motivos. Por exemplo, o ruído normal de uma cidade, ou a música eletronicamente amplificada. Então, hoje... Cada vez mais amplificada, né? Eu fico impressionado porque tem alguns músicos que querem o retorno colado neles e no talo. No talo. Baterista. Para que baterista quer um retorno da bateria dele? Miltinho, você que é baterista. Não é, o problema não é de volume. Você tem um retorno compatível com aquilo que você precisa ouvir para que a condução seja bem tranquila. Sim, mas você precisa ouvir o retorno... Você não ouve o teu instrumento, você toca mais forte. Sei, mas você precisa ouvir esse retorno, é uma orientação, tá certo? Isso, orientação. Então ele não precisa ser tocado Não, último volume não. Último volume. É só como orientação. A gente tem vários trabalhos feitos no Brasil não, mas principalmente nos Estados Unidos, em conjuntos de música de rock, de pop. Estão surdos? 100% de lesões auditivas. Não total. É. Agora você falou que há perde-se a comunicação com a surdez, né? Eu vou discordar um pouco de você pelo seguinte, o surdo mudo, mesmo surdo mudo de nascença, né, ele consegue, quer dizer, primeiro ele não é mudo, ele é mudo porque ele não consegue reproduzir, tanto que ele hoje em dia aprende a falar. Ele às vezes se comunica com uma rapidez até maior do que quem fala, né? Sim, isso na questão da comunicação, mas ele está extremamente prejudicado em sua comunicação. Quer dizer, ele é um indivíduo que precisa estar olhando para você. Quer dizer, ele não consegue sozinho, ele não consegue viver sozinho praticamente. Um surdo quase que não consegue viver sozinho. O surdo não consegue viver sozinho? Isso é uma estatística? Fora que ele é um indivíduo super estressado. Ele está sempre preocupado. Mais do que o cego? Muito mais. Isso é engraçado porque quando a Irene Ravache foi fazer a peça, aliás, uma peça que eu vi nos Estados Unidos, como é o nome? Os Filhos do Silêncio. Os Filhos do Silêncio, que eu vi nos Estados Unidos, uma montagem com atores do American Theatre of the Deaf. Quer dizer, os atores eram todos deficientes auditivos, né? E ela esteve em contato com vários surdos mudos, em associações, etc e tal. E diz que o nível de depressão que existe entre os surdos é muito maior do que o que existe entre os cegos. Tanto que você vê várias pessoas que se manifestam artisticamente ou até culturalmente cegas e você vê raríssimos surdos. Raríssimos surdos. Por exemplo, Beethoven ficou surdo, mas depois ele tinha uma doença chamada otosclerose, que até tratada cirurgicamente, hoje Beethoven não ficaria surdo, porque poderia se operar. E além disso, eu acho que, vamos dizer, na questão da comunicação... A surdez de Beethoven chegou a ser total, né? Inclusive, se provou que ele tinha otosclerose, porque era uma doença de condução, isso é, uma calcificação que dá nos ossinhos do ouvido, e o som não consegue ser conduzido do meio externo para dentro. E porque ele usava no final da vida dele um pequeno bastão de ferro que ele encostava no piano aqui para poder sentir as vibrações. Então ele estimulava o ouvido interno pela vibração do piano. Então ele compôs algumas músicas. Mas a semi-surdez não é o mesmo caso. Aliás, eu cheguei a fazer um quadro de brincadeira, porque tinha aquele negócio dos jornais de televisão com o surdo mudo fazendo gestos, né? Com a linguagem gestual. Telejornal para o deficiente auditivo. E eu fazia um telejornal para o meio surdo, que era exatamente essa brincadeira que eu fiz aqui de falar tudo gritando: o primeiro-ministro falou que não sei o que, bababá, bababá.